dark side and the light. E olha, a gente já começa com bomba, hein? A morte de Han Solo. Talvez aí o tema mais polêmico do filme. Muita gente reclamou, muita gente não gostou. Mas será que a morte do personagem não se enquadra bem nessa nova trilogia? Será que já não é um ponto, pelo menos emotivo, forte para o desenrolar dos próximos filmes? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: a morte do Han Solo já vem sendo anunciada desde o Império Contra-Ataca. Não sei se alguém já viu, mas em alguns documentários sobre a produção do filme, o próprio George Lucas falou que Harrison Ford deu a ideia para ele de matar o personagem. George Lucas, que chegou um pouco para trás, preferiu só congelar o Han Solo. Então será que a morte do Han Solo não vai ser importante para trazer o Luke de volta? Né, para integrar de novo o Luke no comando da Resistência? O Luke, aqui no final do filme, a gente vê que ele está lá, isolado no planeta, meditando, depois dos acontecimentos que o levaram a esse afastamento, ligados a Kylo Ren. Kylo Ren, que a gente já vai chegar nele. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem se a morte do Han Solo não é um ponto positivo para esses novos filmes. E outra coisa, o Han, no Despertar da Força, ele interpreta um papel muito paternal, que até então a gente não tinha visto com o personagem, principalmente em relação a Rey, né? Ele também dá alguns conselhos ali pro fim, né? Alguns momentos ali engraçados, mas a relação mais paternal é construída em relação a Rey, que não tem uma família, pelo menos não que a gente saiba ainda qual é a família dela. E ele entra ali para desenvolver essa figura do pai que ela nunca teve. Então ele dá os conselhos, ele demonstra carinho com ela, e quando ela se apega a ele, a gente já sabe o que acontece. Outro ponto importante para a gente observar na morte do Han Solo é como isso vai ser desenvolvido na cabeça do Kylo Ren, né? Que matou o próprio pai. O Kylo, e a gente gostou muito do personagem, tá? Tem muita gente, é um personagem polêmico, tem muita gente reclamando, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que gostou, mas não gostou dele ter matado o Han. Mas assim, a gente gostou, ele é um personagem bom, um personagem forte, e assim como o Anakin Skywalker, ele tem muita mistura de sentimentos. Uma hora ele se mostra ser uma pessoa boa, outra hora ele mostra ser uma pessoa ruim, tem momentos de fraqueza, sente muito medo, ele mesmo admite isso quando ele fala com a Rey, né? Então assim, é um personagem muito interessante, tá? E que tem muito a ser desenvolvido ainda nos próximos filmes. Então, como que a morte do Han Solo vai ser desenvolvida na cabeça do Kylo, né? Isso vai servir para ele se fortalecer no lado negro da força? Isso vai servir lá na frente para ele talvez voltar para o caminho da luz? Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. De qualquer modo, nosso grande Han Solo vai fazer muita falta. Agora a gente só vai ver o personagem no filme derivado de Star Wars, né, que ainda estão selecionando o ator que vai interpretar o jovem Han Solo. Vai ser uma história de origem. A gente vai ver o começo da relação dele com Chewbacca, as primeiras aventuras. Enfim, vai ser legal, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para voltar a ver o Han Solo. Vai fazer falta. Voltando agora a Kylo Ren. Bom, no começo do filme o Kylo já surge com aquela aparência, né, de vilão, um cara forte, que lidera a Primeira Ordem, né, que tem aquele embate verbal, né, e físico com o General Hux.
enquanto um representa o lado sombrio da força, o outro representa o lado militar, e os dois estão ali nessa constante disputa frente ao Supremo Líder Snoke. E quando ele tira a máscara, que a gente começa a ver que é um personagem ainda fraco. Então, assim, embora muita gente não tenha gostado do personagem, tenha reclamado do personagem, nós gostamos. Nós gostamos porque, assim, é um personagem ainda em desenvolvimento. Ele aparenta ser aquela figura maligna, muito em parte devido ao seu amor e respeito por Darth Vader. Ele tenta o tempo todo emular a figura do Darth Vader, né? Mas quando ele tira a máscara, a gente vê ainda que ainda falta muito chão, ele tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar lá. Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. A gente descobre no final do filme que o treinamento dele ainda não acabou. Ele ainda está em treinamento. E o que é muito interessante, porque a gente, inédito até, porque a gente viu até agora aqui na franquia. Né? Quando a gente, lá no episódio 1, na Ameaça Fantasma, a gente já tinha o Darth Maul, que tinha acabado de ser treinado pelo Palpatine, né, pelo Darth Sidious. Ele tinha acabado de ser treinado, mas, enfim, estava treinado, já estava completo, já pronto para lutar, dominava completamente a força, o lado negro da força. No episódio 2, a gente tem como vilão o Conde Dooku, que era um Jedi, né, já fez parte do conselho, já foi um cavaleiro e decidiu voltar para o lado negro da força. No episódio 3, quem vira o vilão é o Anakin, né, mas o Anakin ele começa a aprender o lado negro da força no episódio 3, mas ele já é um dos maiores Jedi da galáxia quando a gente o conhece. Nos episódios 4, 5, 6, o vilão é Darth Vader. Então, assim, até então, a gente nunca teve um personagem do lado negro da força que estivesse em treinamento. A gente nunca teve um Padawan do lado negro da força. E aqui a gente tem pela primeira vez. Né? Então, embora o Kylo tente o tempo inteiro reproduzir a figura do Vader, ele ainda está longe disso. Ele ainda está sendo treinado, ele ainda é um Padawan. Então, por isso que em muitos momentos ele demonstra essa fraqueza, demonstra ser um personagem fraco, embora ele não é. E outra coisa interessantíssima, os Jedi sempre fogem do lado negro da força. Né? Então, quando o Anakin é seduzido pelo lado negro, ele é seduzido pelo lado negro. Aqui é o contrário. A gente vê o Kylo Ren já no lado negro da força, mas sendo seduzido pela luz. Então, enquanto outros Jedi têm medo de cair para o lado negro da força, o Kylo Ren é o contrário. Ele tem medo de ser seduzido pelo lado da luz, o que é muito interessante. Então, assim, é um personagem em conflito, é um personagem que a gente vai ver ainda muita coisa legal sobre ele nos próximos filmes, e a gente vai ter que acompanhar. Provavelmente no segundo filme ele vai voltar mais forte, ele vai voltar mais treinado pelo Supremo Líder Snoke, e o embate vai ser ainda melhor com a Rey, que, em paralelo, que a gente acredita, vai ser treinada pelo Luke. Vamos lá, episódio 8, Rey contra Kylo Ren de novo. Kylo Ren vai voltar puto da vida, porque pelo que a Rey fez com ele no final do episódio 7, e a gente pode esperar muita coisa do embate desses dois. Outro ponto que muita gente reclamou foi o fato da Rey, uma pessoa completamente destreinada nas artes Jedi, conseguir no final do filme enfrentar de igual para igual e até superar o Kylo Ren. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Jedi e Sith acabaram, não existe mais, tirando o Luke, né? E possivelmente o Supremo Líder Snoke, que a gente não sabe se ele é um Sith, o que ele é. Ele entende o lado negro da força, ele conhece o lado negro da força, só que a gente não sabe ainda o que ele representa. Né? Então, assim, esses dois lados acabaram e são tratados como mito durante todo o filme. São 30 anos depois do retorno de Jedi que o Luke tentou criar uma academia Jedi, só que o Kylo Ren se voltou contra ele e destruiu tudo isso, como é dito no filme.
Então assim, os dois lados não existem mais. Os duelos de sabre de luz não existem mais. Contra quem que o Kylo Ren luta? Né? Ele usa aquele sabre dele, que não é bem um sabre, é uma arma que ele mesmo montou, uma arma totalmente diferente, e ele mesmo usa aquele sabre, enfim, para matar pessoas desprotegidas, como a gente vê no começo do filme e durante também todo o filme. Então, o que a gente pode dizer é que o embate de espadas que ele teve primeiro, até onde a gente sabe, foi contra a Rey. E a Rey, mesmo que ela não seja uma Jedi treinada, que não tenha pego ainda no sabre de luz antes daquela luta, ela é uma menina que, como a gente viu lá no começo, sabe se virar, ela cresceu praticamente sozinha, ela sabe se proteger, ela sabe se cuidar. Ela, com aquele bastão dela, ela colocou 2 ou 3 caras no chão, sem ajuda de ninguém. E o sabre de luz, mesmo que seja a arma mais elegante da galáxia, é uma arma. É uma arma. Então, imagina que você, pegando uma espada para se defender de alguém que está vindo na sua direção, você vai tentar lutar com aquilo para se defender. E outro ponto importante, que durante a luta, a Rey descobre ainda mais a força. Né? A força aflora nela. E a força é forte na Rey. A gente ainda não sabe de onde ela veio, a gente não sabe ainda quem é o pai ou a mãe dela, mas a força é forte na Rey. Pode ser mais forte do que no Kylo Ren. Né? E assim, dado o título do filme, O Despertar da Força, a gente pode imaginar que até aquele momento a força da luz estava adormecida, talvez muito até pelo sumiço do Luke, e naquele momento ela desperta na Rey. Né? Então assim, será que não houve ali naquele momento uma concentração de energia da força naquela personagem? Outra grande pergunta do filme é: quem é o Supremo Líder Snoke? Da onde saiu essa figura? Tem muita gente falando, mas é lógico, é rumor, é teoria, mas tem muita gente falando que o Supremo Líder Snoke pode ser o Darth Plagueis. Para quem não se lembra, o Darth Plagueis foi mencionado pelo Palpatine no episódio 3, A Vingança do Sith, quando ele está tentando seduzir o Anakin, e ele fala que o Darth Plagueis foi um grande Lord Sith que conseguiu influenciar os midi-chlorians para criar a vida através da força. Então ele conseguia impedir que pessoas morressem. Mas quem será esse grande líder do lado negro da força que está comandando a Primeira Ordem, que seduziu o Kylo Ren, que treinou o Kylo Ren? A gente vai ter que ver também no próximo filme. Né? Mas com certeza, já uma figura que toma o lugar do Imperador, né, com a presença mais maligna da nova trilogia. Na trilogia clássica e também nos novos filmes, a gente tem o Darth Vader, Anakin Skywalker, né, primeiro como um potencial vilão e depois como vilão, né, da trilogia clássica, mas ele não é o grande vilão do filme. Quem é o grande vilão é o Palpatine, é o Imperador. Então, sair do Imperador, a gente tem um personagem para tomar o lugar deixado pelo Imperador. E assim, muito interessante que ele tem aquela representação gigantesca, bom, que a gente, a um primeiro olhar, a gente acha que ele é enorme, ele é grandão, mas a gente vê que é como se fosse um holograma, né? Então, a gente não sabe se aquela é a representação mesmo dele, se ele desaparece ali de alguma forma, se aquilo realmente é um holograma. Enfim, fica para o próximo filme essa grande dúvida: quem é o Supremo Líder Snoke? Outra coisa que muita gente apontou foi a Primeira Ordem, né? Que não teve muita explicação, que não foi dito muito o que é a Primeira Ordem, como ela se formou, como ela surgiu. A Primeira Ordem surgiu das cinzas do Império, é como se fosse uma facção, diria até fascista, né? Formada a partir do Império, que tenta resgatar aquele tempo e destruir a nova república, que é fragilizada ainda. É claro,
como a gente já falou na primeira análise, a Disney quer vender, né? A Disney não quer ficar presa aos filmes. Então, assim, existe um departamento de história construindo todo o novo universo da Disney para Star Wars, e a gente tem que ir também nos livros, nos gibis, nos games que vão ser lançados e procurar também um pouquinho mais da história. E, para quem quer saber mais sobre a formação da Primeira Ordem, sobre o final do Império, esse aqui é um ótimo livro, que é Marcas da Guerra, do Chuck Wendig, que foi lançado agora, pouco tempo antes, aqui no Brasil, né? Pouco tempo antes do lançamento de O Despertar da Força, e ele fala justamente desse período aí de 30 anos que separam o Retorno de Jedi do episódio 7. Né? Então, o que aconteceu com o Império, como foi formada a Nova República, os embates que existem. Se por um lado o Despertar da Força remete ao primeiro filme de Guerra nas Estrelas, a gente deve imaginar que o segundo filme vai ser algo mais alinhado com o Império Contra-Ataca. Afinal de contas, a base Starkiller foi destruída, e agora a Primeira Ordem teve que fugir, né, do planeta, e agora vem com tudo, pelo que a gente imagina, para cima da Resistência e da Nova República. Né? Então, assim, vamos esperar um filme cheio de embate, com mais agressividade ainda da Primeira Ordem. Não só por parte do lado militar, liderado pelo General Hux, mas também pelo lado negro, representado pelo Kylo Ren. Muita gente ficou com uma dúvida quando viu o filme, inclusive a gente, mas que já foi solucionado. Não, o planeta de Coruscant, que é aquele planeta-cidade que já serviu como base do Antigo Império, da Antiga República e do Conselho Jedi, ele não explodiu. Ele não foi destruído pela base Starkiller. A base Starkiller destrói o sistema Rosnian, cujo um dos planetas, aquele principal que a gente vê, é o Rosnian Prime. E ele servia como base da República também. Né? No Marcas da Guerra, no livro que a gente mostrou para vocês, é dito que a República fica num esquema de revezamento de sede entre planetas. Ela nunca está fixa em um lugar só. Ela nunca está fixa em Coruscant. Ela sempre muda. Então, Rosnian Prime, naquele momento, servia de base para a República. Agora, com todos os representantes ali, talvez os mais importantes da República, que foram vítimas daquela destruição, como será que a Nova República vai se comportar nos novos filmes? Será que ela foi extinta de vez e a Leia, a General Leia e a Resistência vai ter que reconstruir a Nova República? Ou será que os seus representantes importantes também estavam localizados em outros lugares? É outra coisa que a gente vai ter que acompanhar. E o final do filme reserva pra gente a grande dúvida. Né? Primeiro de tudo, reserva um momento lindo, que é ver Luke Skywalker de novo, com aquele jeito, né, esquisito, abatido, triste, envelhecido. Mas deixa a grande pergunta: o que aconteceu com Luke Skywalker? Por que ele está ali? O que ele foi buscar? E o que ele vai fazer agora? E ainda, será Luke Skywalker pai da Rey? Se ele for o pai da Rey, quem é a mãe? Quem é a mãe de Rey? Só da gente pensar Mara Jade já dá aqui um arrepio no pelinho, né? Mas é outra coisa que fica aí para os próximos filmes para serem respondidas no episódio 8 e no episódio 9. A certeza é que Luke vai treinar Rey, né? Vai ser desenvolvida ali uma relação como o Luke teve com Yoda, e isso indica mais esse novo formato do novo filme que a gente falou, de aproximação com o Império Contra-Ataca. Então, base Starkiller destruída no primeiro filme, Luke desenvolvendo aquele papel ali de mentor e treinando a Rey. Enfim, a gente pode ver muito de um Império Contra-Ataca no próximo filme. Tomara que sim. Né? O que a gente mais quer é um novo filme marcante, forte, poderoso, como foi o episódio 5 nessa nova trilogia. Se Luke vai treinar Rey, será que ela vai ser a única Jedi? O Finn já mostrou mesmo, daquele jeito todo atrapalhado dele, ele já mostrou ter uma certa habilidade com o sabre de luz. Ele enfrentou de frente ali o Kylo Ren, enfrentou também um Stormtrooper lá que tinha aquele aparato legalzão. Será que ele vai ser um Jedi? E o Poe Dameron? O Poe Dameron não é só um piloto, o melhor piloto da Resistência. Ele tem ali um papel forte,
ele veio para ser um dos 3 protagonistas. Nesse primeiro filme ele teve um papel relevante, mas ainda não é o papel que a gente espera dele. E será que ele também não pode ser treinado? Será que não podemos ter aí 3 Jedi, 3 protagonistas Jedi no filme, com a Rey sendo a principal? Até porque, será que o Kylo Ren vem sozinho como representante do lado negro da força no próximo filme? A gente viu uma visão da Rey quando ela está lá no Palácio de Maz Kanata, o Kylo Ren com os Cavaleiros de Ren. A gente não sabe se aquilo é passado ou se aquilo é futuro, mas o que a gente vê são vários corpos em volta deles, né? É um lugar onde está, enfim, caindo aquele temporal, um lugar totalmente escuro. A gente tem vários cadáveres e eles ali como autores daqueles assassinatos. Então será que aquilo não seria o futuro? Será que aquilo não é uma etapa do Kylo Ren para ele ficar ainda mais forte com o lado negro da força? Né? Lembrando que um dos passos para no treinamento do Sith, para um Sith ser forte com o lado negro, é fazer um genocídio, né, em algum lugar. Isso foi feito pelo Darth Maul, né, nas histórias do universo expandido que a gente conhece. Foi feito pelo Anakin no episódio 3, ele destruiu todos no Templo Jedi, destruiu todos os líderes separatistas. Será que essa não foi uma missão dada pelo líder Snoke ao Kylo Ren? Se a gente tiver esse grupo forte do lado negro de um lado, a gente vai ter que ter um contraponto do lado da luz, né? E poderia ser muito bem a Rey, o Finn e o Poe, quem sabe? E galera, é isso, assim, a gente tem muito para falar ainda, tem muito pra gente discutir, ficaram muitas perguntas em aberto, e agora daqui até 2017 é só a teoria que a gente mais gosta de fazer, não é verdade? A gente gosta de teorizar, a gente gosta de falar, e nos próximos vídeos, nos próximos programas e também no site, lá na nossa página, você vai ver ainda muitas teorias, muitas informações e muitas novidades que podem ajudar a gente a entender um pouco dos caminhos para o episódio 8 e o episódio 9, o que vai acontecer agora daqui para frente em Star Wars. Até o próximo, dá tchau, bebê!